Bem, não são dias comuns, isso é fato, mas por vezes eu quero imaginar que vamos voltar aos dias comuns. E há uma parte em especial dos meus dias, uma espécie de ritual, que estou ansioso para retornar. Faz parte dos meus dias assim que acaba comumente, me despedir dos meus amigos na saída da faculdade e caminhar, por vezes para casa, por vezes para o centro da cidade, que não demora muito, afinal. A cidade em que eu moro não chega a ser muito grande, então dá para ir para qualquer lugar dela simplesmente caminhando. Normalmente passo um bom tempo só, de 40 minutos a uma hora, mas não é solitário, pelo contrário. Coloco os fones e saio para caminhar conversando comigo por algumas dezenas de minutos. Porém, não é sobre caminhadas que vai se tratar esse vídeo, é sobre derivar. Talvez, para muitos, a sensação de estar à deriva possa remeter a estar perdido, como um barco no oceano sem ter uma direção para a qual seguir. Porém, a deriva urbana, ela é algo a mais. A ideia de deriva urbana foi criada pelos autores situacionalistas depois da década de 60. Ela é definida mais ou menos como um procedimento psicogeográfico que estuda os efeitos do ambiente urbano no estado psíquico e emocional das pessoas que o praticam. Pelo menos assim que está na Wikipédia. E é algo revelador. Afinal, caminhar pela cidade sem rumo é experimentar aquilo que você pode pensar e como a cidade te influencia. Os romanos tinham um nome para isso, Genius Loci, ou espírito do lugar. Como se o conjunto da arquitetura, das pessoas que andam por ali, dos cartazes, banners, propagandas, sinais, semáforos, carros, o conjunto do caos urbano fosse uma espécie de obra a ser contemplada com a simples caminhada. E experimentar essa obra, que muitas vezes parece simplesmente desconexa e caótica, pode revelar muito além desse caos. Me faz lembrar os peripatéticos, os alunos da escola aristotélica que refletiam enquanto caminhavam. Molt bé. Us he portat aquí perquè aquest m'ha semblat un lloc inspirador, El cervell podria ser la cuina de l'ésser humà. I també per explicar-vos que fa més de 2.000 anys hi van haver uns estudiants de filosofia que es deien els peripatètics. Patètics. Què dius? No, peripatètics. Eren uns estudiants de l'escola aristotèlica, ja en parlarem d'Aristòtil. I rebien aquest nom perquè filosofaven mentre caminaven. Camineu, va? Camineu! Vinga, camineu, seguiu-me. Vinga! Els peripatètics deambulaven mentre reflexionaven, No sé si ho capteu, Doncs va, reflexioneu mentre camineu. Si algú té alguna reflexió interessant a fer... A ideia de que a prática da caminhada possa levar ao fluxo de ideias me faz lembrar também de um livro que li certa vez, A Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, a autora de Comer, Rezar e Amar. Ela conta no livro como as ideias, na verdade, podem ser consideradas seres, não de forma biológica, mas como uma espécie de prática criativa, onde para ter ideias nós não deveríamos criar algo, mas nos conectar a algo, conversar com as ideias. Ela narra no livro várias experiências que ela teve a respeito de como conversava com as ideias para escrever seus livros e como muitas vezes ela viu ideias que haviam conversado com ela aparecerem em outra pessoa, como se as ideias estivessem apenas tentando expressar-se e procurassem alguém que o fizesse da maneira mais adequada. As ideias que podem surgir numa deriva nunca vão ser iguais, afinal a cidade segue um fluxo quase aleatório, visto que numa deriva você nunca faz o mesmo caminho duas vezes, como se a própria experiência urbana te levasse ao caminho que ela deseja que você vá. Pode parecer uma ideia um tanto quanto
abstrata, mas na experiência prática da deriva você percebe que muitas vezes o caminho fala por si, como se o genius loci estivesse comunicando-se com você. Assim, a aleatoriedade de uma deriva faz com que as ideias com as quais você converse e até mesmo as experiências práticas e emocionais que você tem para si tornem-se uma obra de arte por si mesma. Logo, algumas horas do dia que poderiam ser dedicadas a simplesmente um caminho monótono a voltar para casa, quando experimentados de forma psíquica, podem nos remeter a uma obra de arte no meio dos nossos dias. Não quero dizer que saiam de casa agora, até porque manter-se em casa é a prática mais segura que nós temos. Porém, esse vídeo serve mais para eu lembrar da galeria de obras de arte feita com as horas dos dias em que estive em deriva. Que lá no fundo, talvez, quando eu simplesmente esteja olhando para o teto, ou ainda esteja guardando um pouco da deriva comigo, e lá no fundo, não vejo a hora de voltar, pôr o pé na estrada e caminhar.